Olá! Seja bem-vindo ao canal Nova Aliança. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. O canal Nova Aliança nasceu com um propósito, o propósito de levar a palavra do Senhor até você narrada. Todos os dias tem um vídeo com um capítulo da Bíblia para você poder ouvir e meditar na palavra do Senhor. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo. E também, se você puder, compartilhe esse canal para que vidas venham ser alcançadas e transformadas pela palavra do Senhor. Nós iniciamos com o livro de Provérbios, passamos por Eclesiastes, agora nós estamos no livro de Salmos. Depois seguiremos conforme o Senhor assim nos direcionar. Nós estamos hoje com o capítulo de número 77. Nesse momento eu quero convidar você a estar fazendo uma oração comigo. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha ao nosso favor, por sua bondade, por sua misericórdia, não porque nós somos merecedores, porque nós não merecemos nada. Mas o Senhor tem por nós infinitas misericórdias que se renovam a cada dia. Fale com Deus neste momento, aonde você estiver, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Fale com o Senhor, com o seu Pai que está nos céus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Ele é digno que todo joelho se dobre, que toda língua confesse o seu nome. Soberano e eterno Deus, neste momento, Pai, queremos te agradecer pelos seus feitos, pelas obras de suas mãos. Grandes são os seus feitos e maravilhosas são as obras de tuas mãos. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigada, Senhor, pela tua presença, pela doce presença do teu Espírito Santo. Deitamos, dormimos, acordamos porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor é aquele que nos guarda, que nos livra. O Senhor é aquele que vem ao nosso socorro. O Senhor é aquele, Pai, que nos ama, que tem misericórdia de nós. Porque, Senhor, se não for pelo Senhor, o que seria de nós? O que seria de nós se não fosse o Senhor em nossas vidas? Somos gratos a Ti, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos na beleza da Tua santidade. Oh, meu Deus, eu quero te pedir neste momento, Pai, por essas vidas, Senhor, por essas vidas que estão ouvindo a Tua palavra. Oh, Senhor Jesus, venha tocar com Teu Espírito. Venha transformar, trazer a cura, a libertação. Venha, Senhor, para o favor da vida desses irmãos, Pai. Venha ao nosso favor, nos conceder, Pai, a Tua graça, nos conceder a Tua misericórdia. Pai Santo e Eterno, cuida, Senhor, cuida de nós. Cuida de nós, ó Pai, olha para nós com o Teu olhar de amor. Olha para nós, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Totalmente dependente, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, toca em nossa mente, toca em nosso coração, fala conosco através da Tua palavra, Senhor meu Deus, traga-nos a esperança, multiplica a nossa fé em Ti, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, traga-nos, ó Senhor, a doce presença do Teu Espírito Santo. Neste momento, Senhor, eu oro, eu coloco em Tuas mãos todas essas vidas, clamo, Senhor, clamo pela Tua providência, clamo, Senhor, clamo por Ti, pelo Teu favor, venha ao nosso favor, Senhor, neste momento, Pai, fala conosco, toca-nos através da Tua palavra, que possamos ouvir
que possamos viver, colocar em prática em nossas vidas a cada dia, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, sermos fiéis a Ti, fiéis adoradores a Ti, verdadeiramente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, assim eu oro. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em todo o tempo, porque é boa, perfeita e agradável. Deus seja louvado e glorificado em todo o tempo. Seja feita, Senhor, a Sua vontade, em o nome de Jesus, aquele que reina e vive para todo sempre. Amém. Vamos prosseguir hoje com os Salmos de número 77. Salmo de Asaf para o cantor Mor, por Gedetum. O estado íntimo do salmista, ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei a lembrança do meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho e tuas veredas, pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Salmos 78. A salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Masquil de Asaf. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como os seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel com Deus.
Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas do deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para se satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela, rebentaram ribeiros e a abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refriaram o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então o procuravam e voltavam e de madrugada buscavam a Deus e lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu concerto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicomoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos, e atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência, e feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã.
mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho, e os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos, e conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo as suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se alevosamente como os seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e o encolorizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Salmos de número 79. A assolação de Jerusalém, oração por socorro. Salmo de Asaf. Ó Deus, as nações entrarão na tua herança, contaminarão o teu santo templo, reduzirão Jerusalém a montes de pedras. Deram os cadáveres dos teus servos por comida, as aves dos céus e a carne dos teus santos, as alimárias da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse.